Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Paz bem, meus irmãos. Bem, hoje nós vamos continuar nosso terceiro vídeo sobre as revelações particulares de Maria Sima sobre o seu dom da visão. Ela é uma discípula de Cristo que recebeu o dom extraordinário da visão, dado pelo Espírito Santo, para contemplar almas do purgatório. E a gente tem que deixar bem claro que isso é bem diferente da prática da necromancia, da prática do espiritismo. Nós, inclusive, temos vários vídeos sobre isso, principalmente quando falamos, primeiramente, sobre Maria Sima. Vou deixar os vídeos na descrição. Não deixem de ver para que vocês possam entender todas as diferenças entre o espiritismo, a prática do espiritismo, de evocar ou invocar espíritos, e o dom extraordinário de visão de contemplar a aparição de santos, e aqui se inclui as almas santas do purgatório, e a aparição de anjos, né, João? Basicamente o que podemos dizer é que a invocação é quando você chama uma alma, né? Você clama para que ela venha até você, ou para que ela se manifeste, né? Acontece aquelas práticas de psicografia, de possessão. A pessoa evoca, a iniciativa é do homem. E isso é uma abominação aos olhos de Deus. Se chama espiritismo ou consulta aos mortos. Com Maria Sima é bem diferente. São essas almas que, por uma autorização dada por Deus, né, com a autorização de Deus, que vêm até ela e trazem a ela revelações particulares, né? Lembrando que outras místicas católicas, místicos e místicas católicas, também utilizaram esse dom extraordinário da visão dado pelo Espírito Santo, como São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina, Santa Catarina de Gênova, Beata Caterina Emerite, Santa Brígida e tantos outros. Tantos outros. Agora vamos ao nosso vídeo, vamos ao conteúdo do vídeo com outras questões que Maria Sima revelou, que foram reveladas para ela pelas almas do purgatório. A primeira questão do nosso vídeo é a seguinte: é possível evitar o purgatório ou abreviar o tempo no purgatório? Sim, Marcos. Segundo a revelação da Maria Sima, que ela recebeu das almas do purgatório, das santas almas do purgatório, elas dizem que sim, que existe essa possibilidade, né? São duas coisas que a Maria Sima vai nos falar, né, pela revelação das almas, que é, em primeiro lugar, a prática da humildade. Ou seja, a humildade acima de qualquer coisa. Quando nós não fazemos muito valor da nossa vida, né, a tal pobreza de espírito que Jesus fala no Sermão da Montanha. Que toda prática nossa de cada dia, prática de boas obras inclusive, tenham como orientação a humildade. Exatamente. Essa é a maior arma contra o maligno, né? É isso que derrota o maligno, né? E a segunda seria tudo aquilo que nós fazemos pelas almas do purgatório. Todas as ações que nós fazemos pelas almas do purgatório, a celebração da Santa Missa, a oração do Rosário, Via Sacra. Então, todas as orações mesmo, né? As velas benditas que nós acendemos, que todas elas têm o seu valor ao ajudar, né, as almas do purgatório. Elas também vão estar nos ajudando, elas também vão ser nossas auxiliares ao curso da nossa vida. Então, assim, é uma forma de nós a ajudamos e elas também nos ajudam. Em resumo, todas as práticas de piedade, misericórdia e de caridade, inclusive praticadas com humildade, nos ajudam na nossa peregrinação terrestre e inclusive para a nossa salvação. É uma pergunta óbvia, mas é bom que se pergunte. O que a Maria Sima vai falar é exatamente que a humildade é a maior arma contra o maligno. Que a humildade, ela elimina o mal. Inclusive, na espiritualidade cristã se diz que a humildade é a virtude mais elevada do cristão. É bonito e também profundo para a nossa vida. Outra questão interessante: como podemos viver o sofrimento como dom de Deus e não como um castigo? Até porque, eu já faço uma observação. Antes de Jesus morrer na cruz, o sofrimento não tinha nenhuma finalidade. Sim. Era simplesmente consequência do pecado original, dos nossos pecados, do nosso afastamento completo de Deus, que começou lá com os primeiros pais. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz
e através desse sofrimento, dessa entrega por toda a humanidade, esse sacrifício se torna redentor. E quando nós unimos o nosso sofrimento a este sacrifício, ao sofrimento de Jesus, nos tornamos, espiritualmente falando, com as devidas proporções, porque somos pequenos diante de Jesus, corredentores, nos tornamos corredentores, entregamos esse sofrimento junto ao sofrimento de Cristo na cruz, todo sofrimento passa a ter um sentido. Isso acontece, no caso, nessa dinâmica do purgatório? É muito boa essa pergunta, Marcos, porque o que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade secularizada e que perde a noção de sofrimento. Ninguém quer sofrer, né? Uhum. Normalmente nós vemos em muitas igrejas, em cartazes, pare de sofrer, né? Ou seja, então denominações cristãs com esse tipo de pensamento, né? Que como se o sofrimento, não somos amantes do sofrimento, não somos sadomasoquistas, mas Jesus nos diz, não é isso? Se a gente quiser seguir Jesus, tome sua cruz, renuncie a sua vida e me siga. O que Jesus ensina não significa pare de sofrer. Há uma contradição. É importante, como você falou, né, que a gente compreenda que o sofrimento de Cristo, todo o sofrimento que ele passou, ele sendo um justo, ele teve todo um sofrimento, e esse sofrimento foi em prol de um bem, a nossa salvação. Jesus dá sentido ao sofrimento quando este é o sofrimento dado por amor. Uhum. Então o que Maria Cima vai nos falar, né, através das revelações que ela recebeu das almas, é que o sofrimento ele pode ser visto como um dos maiores dons de Deus, dom do amor de Deus por nós. E nunca como castigo. Nunca como castigo. Até porque, por que ela vai falar isso, né? Ela vai estar explicando isso da seguinte forma, que enquanto nós estamos vivendo, nós podemos reparar os males que nós cometemos durante a nossa vida. Por exemplo, Marcos, digamos que eu tenho uma doença, né? Eu estou internado, fiquei passando mal. Uhum. Eu posso, nesse momento, desse sofrimento, dessa doença, pedir para Deus o quê? Ah, Senhor, eu não nego esse sofrimento. Eu recebo esse sofrimento de você e te ofereço isso como reparação aos males que eu cometi, aos pecados que eu cometi na minha vida. Isso não quer dizer que você não possa pedir a cura, mas sim, que possa não tem nada a ver. Aproveitar esse momento para entrar em comunhão com o sacrifício de Jesus na cruz. Certo? Eu posso, como São Paulo mesmo vai nos falar, né, unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, para que isso possa ser em bem próprio, pode ser em bem do meu próximo, ou pode ser em bem para as almas do purgatório. Então, quando a gente encontra o sentido do sofrimento, ou seja, o sofrimento passa a ter todo sentido. E se encontra a perfeita alegria cristã, aquela perfeita alegria que São Francisco fala, não é isso? Eu posso até ler um pedacinho aqui do que Maria Cima vai falar exatamente do que sobre as almas falam. Porque no momento da nossa morte, os méritos terminam. Somente aqui na Terra se pode reparar os males que fizemos. E já as almas que estão no purgatório não tem mais essa possibilidade. Infelizmente, muitas vezes o sofrimento na nossa vida nos faz rebelarmos e temos dificuldade de aceitar e de vivê-las bem. Inclusive, não deixem de ver nossos vídeos sobre o purgatório. Fundamentação bíblica, explicações sobre a dinâmica do purgatório, por que ele existe, o que significa exatamente, para que vocês possam entender tudo isso aqui que a gente já está falando. Aí uma coisa muito bonita que a Maria Cima vai completando o que ela fala aqui, ela vai falar assim, ó, o sofrimento é a maior prova do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E se oferecemos com todo o coração, poderemos salvar muitas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso, né? Então assim, é aquilo, né? Se nós damos sentido ao nosso sofrimento, esse sofrimento passa a ter todo o sentido. Maria Cima nos revela algum testemunho sobre essa questão do sofrimento? Alguma alma do purgatório revela algo para ela? Marcos, ela nos conta uma história muito interessante, né? Que aconteceu no ano de 1954, numa cidade... Maria Cima ela era austríaca, né? Então ela morava num lugar de muitas cadeias de montanhas e onde tinha muita neve. Então aquele povo lá sofreu muito com avalanches, né? Então ela nos conta de uma história de uma alma, de uma mulher piedosa que vivia e que durante 30 anos, Marcos, durante 30 anos essa mulher sofreu muito com doenças, né? 30 anos doente. 30 anos doente em cima de uma cama, né? Gravemente doente, então.
E ela, todos os dias, ela rezava e oferecia todo aquele sofrimento, né? Junto à cruz de Cristo. Junto à cruz de Cristo, para quê? Para que Deus sempre protegesse aquela aldeia que ela vivia, né? E o que vai acontecer? Olha que espetacular, né? Em um determinado momento do ano lá, vai acontecer que existe uma grande série de avalanches que abalaram aquela região de uma forma milagrosa. Somente a vila em que essa mulher morava não foi afetada pela avalanche. Somente essa vila foi preservada. Somente essa vila Isso foi preservada. É histórico, inclusive. Isso é histórico, gente. Sabe? É documental, tem provas, entendeu? Então, assim, muitos não sabiam explicar o porquê que isso aconteceu, mas colocam tudo como se fosse causas apenas da natureza, mas Deus é o Deus da natureza, e Deus preservou naquele momento aquela cidadela, né, aquele lugarejo, aquela aldeia, né, exatamente dessa avalanche, e ninguém sofreu nada. Com o pedido de uma pessoa que estava há 30 anos gravemente doente e que ofereceu todo esse sofrimento, intercedendo pela sua própria cidade. Então daí, o sofrimento tem sentido. Um caso interessante, um testemunho interessante de uma alma do purgatório, é o caso da alma condenada, mas que pela contrição não foi para o inferno. Ela iria para o inferno, mas pela contrição foi para o purgatório. Como é que é essa história? Maria Sima também, ela vai nos contar essa revelação que ela recebeu, né? Muito bacana também. De uma alma, né? Que pela sua própria vida tortuosa, pecaminosa, né? Ela teoricamente já estaria condenada para o inferno. Ou seja, por causa da sua vida, ela já estaria se precipitando no inferno se ela morresse. Exatamente. A vida que ela tinha, a vida que ela levava, já a conduzia para o inferno. No entanto, o que vai acontecer, né? Essa mulher, ela sofre um acidente de trem. Uhum. E ela cai nos trilhos. E no instante em que ela cai, ela percebe que ela vai morrer, né? E ela vai falar uma coisa muito profunda, né? Porque ela sabe que ela vai morrer. Ela percebe que ela está no fim. Exatamente. O que ela vai falar para Deus? Ela fala diretamente para Deus, né? Ela vai falar assim: tu fazes bem em tirar minha vida, porque assim não poderei mais te ofender. Então, de uma forma indireta, ela está pedindo perdão. Isso, exatamente. Na verdade, ela está afirmando que ela foi uma pecadora. E ela percebe que ela estava ofendendo Deus e que seria bom que ela não mais ofendesse a Deus. É interessante que, de uma certa forma, ela está pedindo perdão. Ela se reconhece, ela está pedindo perdão. Na verdade, o que vai acontecer, né? A gente pode... quando eu li, na parte que eu estava lendo o livro, eu achei muito tocante e me fez lembrar lá o Bom Ladrão, né? No momento da sua... Que no momento da sua morte, o bom ladrão, ele reconhece, né, que ele merece aquilo por ele não ter levado uma boa vida, né? E ele reconhece o Senhor Jesus como Deus, como se fosse o santo, né? E nesse momento, ela vai passar exatamente a mesma experiência. Porque quando ela fala, Deus, tu fazes o bem de tirar minha vida, porque assim não posso mais te ofender, ela está reconhecendo em primeiro lugar a grandiosidade de Deus, e que ela não se sente digna, né, de continuar vivendo, exatamente por quê? Porque a vida dela a envergonha diante de Deus. E é imprescindível que a gente diga que Jesus, né, a Santíssima Trindade, não leva ninguém para o inferno. Sim. Que isso fique bem claro. Sobre o juízo particular, vídeo no canal, nós temos, link na descrição, não deixem de assistir. É importante que a gente ressalte isso, que quem se precipita no inferno é a pessoa que durante a sua vida mortal demonstra que não quer viver permanentemente com Deus, que não quer o céu. E a Maria Sima é perguntada sobre isso, né? Se no momento da morte a pessoa tem algum momento para se arrepender ainda, né? E Maria Sima vai nos explicar, através das revelações que ela recebeu, que sim, que Deus permite alguns minutos ainda, Deus ainda espera até o último instante antes daquela pessoa se precipitar no inferno. É que essa questão que você acabou de falar, desses momentos finais, onde aconteceu um arrependimento eficaz, em que tal pessoa que iria para o inferno, que se precipitaria no inferno, não foi por causa desse arrependimento último, um arrependimento eficaz, essa situação bate inclusive com a misericórdia divina,
de Deus, certo, que sempre procura o arrependimento do pecador até o último momento, e também com outras revelações particulares. Eu antecipo, inclusive, aqui um testemunho dado à mística Eugênia von der Leyen. Vamos falar sobre essa mística em outros vídeos. Também uma mística católica que contemplou aparições de almas do purgatório, e que, nesse caso, foi uma alma, um homem que foi baleado e que ficou num gramado, numa relva, num monte, agonizando durante toda a madrugada. Ele estava baleado, estava sangrando, e durante esse período ele sabia que ia morrer. E ali ele se arrependeu dos seus pecados. Esta alma não iria para o inferno, porque também era uma pessoa muito pecaminosa. Ensinou baixarias, né? Ensinou coisas completamente erradas para o seu filho. Teve uma vida... né? Foi completamente imoral na sua vida. E essa pessoa foi salva porque teve esse arrependimento eficaz durante o momento de agonia que ele teve durante toda a madrugada, após ele ter sido baleado, e apareceu para Eugênia von der Leyen pedindo a intercessão dela para que o seu período no purgatório fosse abreviado com a realização, se não me engano, de santas missas. Interessante isso, porque tudo se encaixa. Existe, né? uma harmonia, não há contradição. Existe uma harmonia nessas revelações. E a gente pode falar, né? Então essa menina do trem, esse homem que foi baleado, eles não foram diretamente para o céu, mas eles não foram diretamente para o inferno. Houve o arrependimento eficaz. Houve o arrependimento eficaz, e esse arrependimento e esse reconhecimento, né, de ser pecador e estar arrependido, os conduziu ao purgatório. Que foi, a partir daí, se iniciou o período de sua purificação. E daí, Marcos, é muito bonito nós vermos, né? Aí o que a gente pode destacar aí, a misericórdia e a justiça de Deus se manifestando ao homem, né? Por que justiça e misericórdia ao mesmo tempo? Né? Justiça porque esta alma vai se purificar no purgatório. E por que misericórdia? Porque apesar, no caso de todas essas almas, essas pessoas terem tido, durante suas vidas mortais, uma vida de pecados, elas, graças à divina misericórdia, tiveram, com o arrependimento último, um arrependimento eficaz, tiveram a possibilidade de irem para esse purgatório. Daí aquilo que a gente serem não pode, salvas, né? A gente nunca vai poder dizer se tal pessoa foi ou não para o céu ou para o inferno, né? Por isso devemos rezar por todas as almas que partiram, que a gente conhece, inclusive, que partiram desta vida, porque sempre há possibilidade de salvação, nem que seja no último instante. Inclusive, existe um testemunho que a gente vai falar agora sobre a oportunidade do coma. É isso mesmo? Sim, sim. Tem um caso também relatado por Maria Sima, né? Pelas Santas Almas do Purgatório, que vamos relatar. Fantástico esse relato. Eu conheço um homem que acreditava nos preceitos da igreja, mas não na vida eterna. Um dia ele adoeceu gravemente e entrou em coma. Ele se viu em um quarto, onde na parede haviam escrito todas as suas ações boas e más. Depois, os escritos desapareceram junto com a parede, e tudo depois se tornou infinitamente belo. E depois que ele saiu do coma, decidiu mudar de vida. Graças a esse coma e essas visões, né, ou esses sonhos que ele teve durante o coma, ele, ao retornar, passou a trabalhar a mudar, né? Que ele não acreditava na vida eterna, apesar de seguir os preceitos da igreja. Então ele mudou de vida, ele se aperfeiçoou após o coma para ter direito ao purgatório, e não de repente a se precipitar no inferno. Nós podemos dizer então que Deus, ele faz de tudo para nos salvar, né? A todo momento ele está nos dando oportunidades e está nos dando possibilidades de nos salvarmos, né? Porque é isso que ele quer. Então não é Deus que nos condena, não somos nós mesmos que nos condenamos. Deus é aquele que a todo momento ele quer nos resgatar. Isso se encaixa com todas as revelações particulares que nós acabamos de falar, de todos esses místicos que nós falamos, que nós mencionamos, e também com a Divina Misericórdia e as revelações particulares de Santa Faustina no seu diário, né? Tudo se encaixa. Isso de forma... todos os místicos, né? Todas essas visões, elas falam sobre o mesmo tema e dentro do mesmo contexto, embora cada história seja de uma determinada forma. E o que nós não podemos nos deixar contaminar, Marcos, é assim, ó, isso não significa que eu possa levar uma vida tortuosa contando que quando chegar no último dia da minha vida, eu posso mudar de vida. Isso é falta de prudência, falta de humildade,
falta de um monte de virtudes que nós acabamos, falta de zelo, de vigilância, de um monte de virtudes, de posicionamento, de atitudes que um cristão deve ter, justamente para buscar o céu, né? Então, é considerado, inclusive, um pecado contra o Espírito Santo. Porque a pessoa, ao viver a sua vida de forma pecaminosa, intencional, achando que no fim da vida vai se arrepender eficazmente, e graças a esse arrependimento vai, desculpa vou dizer, roubar o céu, isso demonstra exatamente que esta alma não está pronta para o céu e está se encaminhando inclusive para o outro lado. Por fim, para terminarmos o vídeo, existe um testemunho em que é possível viver o purgatório na Terra. É possível, Marco. Maria Sima também, ela vai nos falar exatamente de uma das visões que ela teve, de uma alma que também veio ter com ela, né? O que ela contava, né? Estavam no hospital, doentes, né? Um padre e uma mulher. A mulher, ela pergunta ao padre: Padre, eu posso oferecer esse sofrimento dessa doença para que sejam diminuídos os meus dias no purgatório? Pelo que a gente viu, sim. Sim. E o que o padre respondeu? Só que o padre falou que não, que era absurdo o que ela estava falando, né? Que ela não ousasse pedir isso a Deus. Aconteceu que a moça morreu. Em primeiro lugar. Depois o padre morreu, né? E o padre, depois aparece uma revelação para Maria Sima e vai falar o quê? Se eu tivesse tido a mesma confiança daquela moça, eu teria ido direto para o céu. Ou seja, a moça foi para o céu. A moça foi para o céu. E o padre, inclusive, por não viver essa questão de viver a misericórdia, a piedade, as práticas das boas obras, e até, por que não, oferecer o seu sofrimento junto ao sofrimento de Cristo durante a vida mortal, isso já é purgatório. Sim, né? Claro. Por ele não ter feito essas coisas, e inclusive por ter orientado erradamente esta moça e de repente outras pessoas, ele acabou precisando de purificação, acabou ficando no estado o padre, do purgatório. Nossos pastores, né? Os padres são os nossos pastores, são eles que mais podem nos dar bons conselhos, nos né? orientar para a nossa nos salvação. Orientar. Né? E ele fez exatamente o quê? Ele fez exatamente o contrário, né? Ele falou que ela não ousasse pedir isso a Deus. E Deus, na sua misericórdia, salva a alma daquela moça diretamente para o céu. Porque provavelmente por tudo que ela sofreu, viveu de acordo com os ensinamentos de Cristo, deve ter oferecido seus sofrimentos junto ao sofrimento do Senhor Jesus, teve práticas de boas obras, de misericórdia, piedade, caridade. Sim, ela quis, na verdade, não fez, né, viver o seu purgatório, como ela perguntou para o padre. Ela quis viver o seu purgatório durante a sua vida na Terra. Até porque o purgatório, o que é? É um momento de purificação. Porque realmente o purgatório existe na Terra. Tem aquela velha frase: o inferno é aqui. Uhum. Mas na verdade não, o purgatório também pode ser na Terra. O inferno é uma outra realidade, é o completo afastamento de Deus, um afastamento permanente. As penas do inferno não se comparam à nossa vida na Terra, podemos afirmar isso, mas podemos sim nos purificar, caminharmos para o céu aqui na Terra. Isso também é purgatório. É interessante, Marcos, que Maria Sima fala sobre isso também. Porque ela é perguntada uma vez se os sofrimentos na Terra são como os sofrimentos no purgatório. Uhum. E se eles têm o mesmo valor. E o que ela vai explicar é que os sofrimentos na Terra têm muito maior valor porque eles são para a nossa salvação. E a pessoa está na Terra, na vida mortal, Exatamente. na vida em que se pode adquirir méritos. Se pode adquirir méritos. E então, o sofrimento, enquanto nós vivemos, eles nos acrescentam méritos. E o sofrimento no purgatório, eles não nos acrescentam mais méritos, apenas purificação. Então, assim, aquilo que nós podemos conquistar a partir dos nossos sofrimentos enquanto nós vivemos, são muito mais valorosos do que aqueles depois da nossa morte, já no purgatório. Que possamos levar esses ensinamentos que são frutos, oriundos, melhor dizendo, dessas revelações particulares, mas que estão completamente de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e com toda a doutrina cristã, com a doutrina católica. Que possamos levar isso para a nossa vida e sermos autênticos cristãos, sabendo sofrer. Não porque somos amantes do sofrimento,
mas porque o sofrimento pode sim ser purificador, o sofrimento pode sim nos conduzir ao céu, pode ser um instrumento para nos levar à bem-aventurança celestial. Maria Sima ainda tem muito mais para nos falar. Ela vai nos falar sobre ateísmo, drogas, suicídio, né? As crianças no purgatório, religiões não cristãs, espiritismo, todas essas coisas são temas ainda que nós fizemos o nosso terceiro vídeo. E podemos explorar mais, né? Vai depender de vocês. Se vocês quiserem, a gente continua. Se vocês quiserem mais sobre Maria Sima, sobre essas revelações, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. O like é muito importante porque só assim a programação do YouTube entende que esse vídeo pode ser sinalizado para que outros de nossos irmãos possam ter conhecimento desse conteúdo tão importante para a nossa caminhada de santificação. Portanto, gente, obrigado. Peço realmente que vocês compartilhem este vídeo. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer coisa e até o próximo encontro. Paz e bem, até a próxima. E como Maria Sima fala, nós vivemos aqui para o céu.